e tal, e eu trago muito elas, porque elas trabalham, por exemplo, a Ana Laura, a Seve, né, a Severini, foi minha chefe, e até a Iesa, a gente trabalha com a política pública, né? Eles são formuladores das políticas, né? Por exemplo, toda a política de juventude que a gente tem ainda hoje no país, quem formulou foi a equipe da Severini, né? Que teve aquele Juventude Negra Viva, que teve participatório, que teve a Escola Most, que teve toda, né, o Estatuto da Juventude, que teve todo. Então, assim, tudo isso está. E ela vai trazer isso, né? A mesma coisa a Ana Laura. A Ana Laura, ela foi minha colega na Secretaria Nacional de Juventude e depois ela foi para o Ministério da Saúde, eu acho que ela está lá até hoje, e para o IPEA, trabalhar com a saúde, com os direitos da saúde reprodutiva, né? Então, ela trabalha com várias questões que são bem potentes, e o interessante é que, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, eles desmancharam, né, a secretaria dela, a diretoria dela, e aí, então, ficou esses 4 anos no vácuo. Para não perder toda a pesquisa que estava sendo realizada, o pessoal do IPEA puxou como bolsista. Então, assim, também são as estratégias, né, que a gente vai hackeando o sistema, porque se você não consegue, dentro de um governo, né, que, assim, tem uma baixa densidade democrática, você consegue, né, por outros caminhos. Eu acho que esses outros caminhos eles são bem interessantes. Então, ela vai trazer uma pesquisa sobre, né, as questões de gênero que ela estuda, voltada, né, para o campo, que eu acho que vai ser bem importante, né? A Claudete, ela foi minha co-orientadora, eu que fui co-orientadora dela, né? Ela não me co-orientou ainda não. E justamente, assim, uma das coisas que nos puxou muito para essa conversa, essa parceria que a gente fez, foi essa coisa que nos, né, essa ausência da ação do Estado, né? E como isso produz resultados, ou seja, é a política também, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a partir da perspectiva da sociologia da ação pública, né? Ou assim, que vai olhar para os atores, né? O Estado não agir e aí a sociedade se reorganizar, isso é muito importante. Porque, por exemplo, a Claudete não comentou, mas eles fizeram todo um movimento para fazer uma escola, então, comunitária, que vai ocupar o prédio municipal à noite, né? E um dos movimentos que a Claudete trouxe, que foi bem feliz, foi levar o projeto de educação do campo, a licenciatura, o curso de licenciatura em educação do campo, para Eldorado, né? Porque isso também é uma das coisas. Eu sou professora da educação do campo desde 2015, e uma das coisas, assim, a gente nunca teve uma turma de educação do campo que fosse de estudantes do campo, né, com raras e honrosas exceções. Nós tivemos 4, 5 alunas que são do campo. O restante dos nossos formandos, eles não são do campo, né? E aí, assim, essa provocação que a sociedade fez de trazer, então, para dentro, né, dos assentamentos de reforma agrária o curso, né, isso renova a potência do curso, né? Porque era um curso que estava ali e tem professores, assim, maravilhosos, uma estratégia, assim, eu acho assim, que é um curso impecável, sabe? Mas as pessoas que estavam dentro do curso, como estudantes, não eram o perfil, né? Então, assim, agora vão ser 2 turmas, né, em 2 cidades. Então, assim, eu acho que agora sim nós estamos trabalhando com a educação do campo, né? Antes a gente estava meio se testando para ver se dava certo. Então, assim, e eu acho que essa é uma aprendizagem, né? Enquanto a gente não for para a comunidade, a gente não está fazendo a coisa, né? A gente está brincando de fazer a coisa. Então, assim, tem que ir para a comunidade, né? E, assim, é uma das coisas assim, que também nos move, assim, ver como é que a gente consegue contribuir para isso. Então, a Claudete, ela tem um papel que, assim, não é trivial nessa construção, né? A gente nem comentou, mas, assim, ela é muito, assim, sabe? Ela é, assim, como é que a gente fala? Tem uma natureza muito forte, assim, ela vai, né? E faz, assim, a gente tem umas ideias, assim, eu tava ainda tendo, sabe? A gente ainda tava viajando nas ideias, ela já tinha, assim, mobilizado, sabe? Toda a Seduc, eu falei, gente, a gente nem sentou, né? Mas foi muito bom. Então, assim,
eu acho que essas coisas, assim, essas pessoas que estão aqui na disciplina, vocês, né, nós e os nossos convidados, assim, não estão aqui, assim, a passeio, né? Eu acho que vai ser muito legal, vai ser bem bacana a nossa construção. Sim. Só para dar, assim, um spoiler. E aí, ela é uma menina que eu conheci num evento da Escola Most, e que daí trabalha toda essa questão também de gênero e tal, lá em Cuba, né? E ela vai trazer um material bem legal, assim, que ela me mandou algumas coisas, e eu falei, eu nem sabia disso, né? Porque a gente não sabe nada, na verdade, da área que a gente estuda, né? Então, é isso. Então tá, vamos lá, Ana. Vamos começar a apresentação. Agora não sei se ficar de novo. Tá. Eu tinha esquecido do marido. Exatamente. Meu marido antes falou assim, nossa, tu tá toda em roupa nova. Eu digo, amor, faz 3 anos que a gente não tem inverno. Então, assim, tu já esqueceu. Porque é velho pra caramba. Vamos lá, então. Vamos. Assim, a primeira provocação que a gente quer trazer com esses slides é discutir justamente, né, eu não vou nem dizer conceitos, vamos trabalhar como se fosse categorias, né, porque para ser conceito tem que trabalhar um pouco mais isso aí. A gente quer trabalhar primeiro com essa ideia de populações do campo. Pode trocar. Né, então, não. Primeiro, a introdução da introdução, né? A gente quer... Então, vamos começar a discutir assim, quando é que o jovem ele começa a ser sujeito de política? Né? Quer dizer, aonde que está esse interesse, né? Como é que a gente consegue perceber que o jovem vai ter políticas específicas? A partir, né, de 65, com a inserção dessa pauta nas Nações Unidas. Né? Então, assim, isso é uma coisa recorrente. Né? Quando a gente vai ver por que surgem certos temas nas políticas públicas no Brasil, geralmente é porque 10 ou 15 anos antes eles já foram inseridos na pauta da ONU. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás, né, desse prejuízo, porque vocês vão ver, né, que só... Geralmente são 20 anos. Né? Olha ali, ó, 65, 85, 2005, aí 2013 eu esqueci de completar, mas depois eu conto para vocês. Mas, assim, que foi justamente aqui que começa a se inserir a pauta da juventude como política no país, né? A partir da gente fazer mudanças na Constituição. Mas, enfim. Então, assim, aqui é só uma breve, né, introdução para vocês verem, assim, que é muito recente, né? A ideia da gente fazer políticas e a gente olhar para o jovem como um sujeito de direitos, né? Direitos diferentes, especificidades, né? E a gente pode ver isso, eu acho que talvez vocês já tenham trabalhado isso em outra disciplina, mas, assim, se a gente for acompanhar, né? Depois do pós-guerra vem a ONU, e a ONU, na reconstrução, né, ela faz valer tudo aquilo que a gente chama de direitos de primeira geração, né, que são os direitos que a gente tem, que são moradia, né, a gente ter liberdade de credo, de pensamento e tal, de partido, educação, saúde, trabalho, moradia e tal. Então, isso foi... Direitos humanos. Basicamente a agenda de BH, né? Só que, lá em 65, o que acontece? A Europa já está reconstruída. E aí começa, né, toda aquela agenda que a gente vai falar, né, que são os temas da diversidade. Né? Começa a circular as questões de meio ambiente, as questões das mulheres. Então, começa toda essa agenda. Então, ele está inserido nessa agenda, né? Que seriam aqueles direitos de terceira e quarta geração. Quer dizer assim, quando está tudo organizado em casa, eu vou olhar o que mais me falta. Né? Então, assim, é nesse sentido que entra, por isso que ele não é prioridade no país. Porque, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente estava, ainda em 65, a gente estava em plena ditadura militar. Né? E a gente levou 21 anos para sair dessa situação. Então, vejam, essa pauta, ela não é à toa que ela é reinserida a partir dos 80.
né, meados de 90, porque daí vem a abertura, e aí você consegue pensar nessas políticas. Então, assim, eu acho que é sempre bom a gente entender, né, da onde que sai para eles. Então, por isso que a gente tem esse delay, né, porque a gente teve a ditadura, e a gente tem, assim, uma sociedade que sempre foi, né, a base agrária e tal. Então, assim, a gente estava sempre discutindo outras questões, né, porque a gente ainda está nos direitos humanos, a gente não garantiu ainda essa agenda, né? Então, assim, e claro, né, agora a pauta da diversidade nos atravessou. Então, agora está tudo misturado, que eu acho que é bem mais interessante, porque as políticas têm uma outra potência também. Podemos só deixar. Em 1990 tem o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Uhum. Sim. Sim. Nesse período já tinha isso. Vai estar ali. Enfim, né? Bom, depois eu complemento com enfim, só para reforçar, né? Depois a gente vai falar de povos com populações tradicionais, né? Mas a própria pauta ambiental, se a gente for ver, é nesse período que vai começar a se colocar, né? Então, vejo que, né, é um período de emergência dessas pautas que hoje nós estamos aqui efetivamente, ou de uma forma concreta, trabalhando. Sim, porque é bem perto, né, de Primavera Silenciosa, aquela coisa toda, né, que começa o movimento ambiental. Então, assim, é engraçado, assim, porque eles estão numa vibe e a gente está noutra, né, e a gente está sempre correndo atrás da ONU para tentar equilibrar esse jogo, né, e a gente não consegue, porque, enfim, a gente também tem as nossas circunstâncias, né, o governo federal é o governo federal com todas as questões que ele carrega, né. É isso. Bom, tem uma outra... Bom, vamos. Eu acho que depois você consegue inserir tudo isso. Eu vou botar, acho que sim. Isso, ó. Então, aí a gente tem essa coisa também assim, o que é a juventude? Né? Por exemplo, Portugal considera jovem pessoas até 40 anos. Né? Então, assim, estão no auge da juventude, eu diria, né? Mas a ONU, né, ela considera como criança as pessoas até os 18 anos, né? E que nós também, por exemplo, né, nos planos de saúde, vocês vão ver, né? A gente consegue colocar até os 18 anos. Depois a pessoa tem que caminhar, né? A mesma coisa. Então, assim, ela vai trabalhar a questão da juventude entre os 15 e os 29 anos. E é esse período que a gente também, né, dentro da Secretaria Nacional de Juventude, vai tomar como jovem. Quer dizer, quem é o jovem? É aquela pessoa que está entre os 15 e os 29 anos. Tá? A ONU vai pegar até os 24. A política de juventude do país aqui vai pegar até os 29. Por quê? Porque isso tudo tem a ver com trajetórias. Porque a gente vai ver, por exemplo, né, que a mulher, ela atrasa, por exemplo, a sua trajetória na inserção no mercado de trabalho e na educação em função de que a gente tem questões de gravidez precoce, né? Então, a gente ampliou o negócio da juventude justamente porque existem trajetórias que foram interrompidas devido, né, a todas essas contingências, mas elas ainda... Né? E qual é a grande questão da juventude? É assim, tu deixa de ser jovem quando tu consegue se inserir com qualidade dentro da sociedade. Você tem trabalho, você já terminou a faculdade, né? Você está ali, pleno. Aí você é um adulto. Né? Então, assim, no Brasil isso demora mais. Então, foi 29 anos. Em Portugal, pelo jeito, demora muito mais, né? Porque daí foi 40. Então, assim... É uma questão subjetiva, né? Então, assim, tem todo um estudo lá, mas, assim, basicamente foi por causa de trajetórias, né? Porque a gente trabalha muito com questões de trajetórias, né? E a gente sabe que, em geral, no campo, na zona rural e nas periferias, as mulheres, né? As meninas, na verdade, elas começam, né, a ser mãe a partir dos 12, 13 anos de idade. Então, estatisticamente, quando ela chega aos 21, em média, ela já tem 3 filhos. Né? Então, assim, é muita coisa. E é por isso que ela não consegue terminar na idade certa nem o fundamental e nem, né, se inserir, por exemplo, numa universidade. A média de idade das mulheres se inserir na universidade é acima dos 24. Né? Os homens não, é entre 18 e 21. Né? Algumas questões, né? Se a gente for aprofundar, a gente poderia... até aumentar a ideia de alguns países e às vezes eu tenho que comparar com Portugal. 40 seria a idade. Seria. Muitas pessoas formando
ali, conseguindo entrar Sim. na faculdade. E a gente pode, claro, vocês são mais jovens, mas, por exemplo, a nossa própria trajetória, né? Quer dizer, quando é que a gente está tranquila? A partir dos 40. Antes a gente estava, né, lutando, maternidade, trabalho precário e estudos, tudo pela metade, né? Então, assim, exatamente. Então, assim, aos 40, não. Né? Então, assim, sim, eu acho que a gente poderia aumentar, com certeza, porque se esse é o critério, né, a gente tem uma certa estabilidade e até maturidade também, né? Porque, assim, é isso. Então, vem... Peraí, vamos voltar. Não, acho que tem que voltar no 4. Peraí, tá. É a ONU. Ah, tá. Isso. Deixa eu ver qual é o meu pensamento. Sempre... Tá. Em resposta, vem o Estatuto da Juventude, né? E vem também, alguém falou, né? O Estatuto, a ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí começa, né, a reconhecer esses direitos. E uma das coisas que eu destaquei aqui no Estatuto da Juventude, que diz, né, quando tem do direito à educação, o parágrafo 5º diz o seguinte: a Política Nacional de Educação do Campo contemplará Professores, não sei se vocês estão escutando, a gente está sem ouvir vocês de novo. Alô, alô, alô? Tá, gente? Alô, escutam? Tá, gente, qualquer coisa vocês gritem, tá? Porque a gente tá com tela inteira aqui, né? Então a gente não enxerga, aí vocês escreveram, ó, sem som, sem nada, enfim. Faz muito tempo, gente. Ai, que horror. Tá? Mas se vocês virem, avisem também, porque eu não estou olhando para lá, né? Como a tela tá cheia, a gente não consegue enxergar. Eu acho que foi uma hora que provavelmente não encostou na mesa. Enfim. É que achei ruim, né? Pequenininho, né? Para vocês. Posso tentar. Mas é que se facilita também para os colegas, porque está disponibilizado esse material no Moodle. Sim, está no Moodle, né? Na verdade, assim, essas colinhas eu sempre faço para mim mesma, porque senão eu fico divagando, né? E eu nunca termino um assunto. Então, assim, só para a gente se colocar, quer dizer assim, vejam, o Estatuto da Juventude, ele prevê que os jovens do campo, né, vão ser contemplados por uma política que não foi implementada. Né? Então, essa parte da EJA, da educação profissional e da questão da infraestrutura das escolas, né? Não existe nenhum recurso para isso. Eu trabalho muito com a questão do financiamento da educação, porque uma das coisas que eu aprendi no IPEA é que, assim, que para além do discurso da política, né, do que está ali posto, tu tem que ver o seguinte, assim, qual é o orçamento. O orçamento define a prioridade. Se a política nem está mencionada no orçamento, é porque ela não existe. E eu já pesquisei esses itens aqui abaixo, educação, a EJA, a profissional e a questão da infra, nunca foram colocados no orçamento. E a política de educação do campo, ela tem rubrica até 2012. Tá? Ou seja, nós estamos em 2024, faz alguns anos, poucos anos, né? A pessoa já quase adolesceu esse período. Né? Então, assim, vejam, aí começa a precariedade.
porque você vai fazer um documento para afirmar direitos amparado numa política que não existe. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? Assim, que a gente queria entender. Quer dizer, como é que ele é um sujeito de direitos, e vamos agora trabalhar, vamos retirar o pessoal da cidade, os jovens do campo, eles são, a única menção para eles é essa questão, né, no Estatuto da Juventude, a questão da educação, que é a educação diferenciada, mas não tem a política, né? E aí a segunda questão, tá, mas quem são esses jovens? De quem que a gente está falando quando a gente vai falar em população do campo, né? E aí vem a grande questão. Então, assim, o MEC vai considerar populações do campo. Tu consegue ler? Eu não consigo entender. Sim, vou ler aqui, tá? Populações do campo. Os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Tá? O decreto é 7352 de 2010. Tá? Isso. Então, essas são as populações do campo. Ok. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você desenha uma política, quando você coloca os objetivos, você tem que colocar quem é o público-alvo, né? Com quem eu imagino que eu vou trabalhar nessa política. Então, esses são o público-alvo. A partir desse conjunto, aí o que vai acontecer? Eles vão tirar os beneficiários prioritários, que é com quem eles realmente vão trabalhar. E no Brasil, com quem realmente se trabalha a educação do campo. Com os jovens em assentamentos de reforma agrária, né? Nos quilombos e nas aldeias. Só que daí a gente já não está mais falando de educação do campo, a gente está falando de 3 modalidades que são distintas. Né? A educação do campo é uma, e tem toda uma construção, né, histórica, ideológica por trás dela. A educação quilombola é outra, e a educação indígena é mais diferente ainda. Né? Então, assim, ok. E aí, né, lembrei muito do Renan nessa parte, né, dos povos, comunidades tradicionais, que vem, né, do MINC, né, e mais um monte de ministérios que vão trabalhar com povos, comunidades tradicionais. Essa distinção é bem importante. Por quê? Porque esse conjunto, povos, comunidades tradicionais, não distingue rural e urbano. É por isso, né, que a gente não consegue juntar. Eu pintei ali de preto, né, os nomes que estão aqui também na política. Né? Então, assim, é um conjunto maior. Deixa eu botar aqui a mais isso, ó. Aí a gente consegue ver, né? Então, muitos são citados. Né? E os outros? Esses outros sujeitos, eles não estão na política de educação do campo, ou eles estão e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Né? Então, assim, fica essa indagação. Quer dizer, que esses também são sujeitos da política. Né? Mas, por exemplo, para pessoas que são... como é que se chama? Os ciganos e aquelas outras pessoas que vão caminhando... Sabe que não tem lugar fixo? Cadê a política? Né? Os nômades. Graças. Tudo Então, a gente não tem política. Um exemplo muito claro, a gente fica ali, por exemplo, não precisamos nem sair do Rio Grande do Sul. Ali em Viamão, a gente tem 3 escolas, né, indígenas. E uma coisa interessante acontecia, assim, sempre todo ano tem um torneio de futebol. E aí, então, o pessoal, né, da equipe das 2 aldeias vão para uma. E lá eles ficam 15 dias, e depois eles já ficam, né, visitando parente, não sei mais o quê. Às vezes eles ficam 1 mês fora. E essa criança que se deslocava de uma aldeia para outra, ela era reprovada. Porque ela faltou, né? E tem festa do milho, e tem várias outras festas. Então, assim, quando ela participava da vida, né, da aldeia,
ela, né, estava matando a aula. Então, assim, uma das coisas, e as diretoras foram muito inteligentes, e eles fizeram isso muito antes da educação do campo. O que eles combinaram? Não, quando ela está lá, né, ela está fazendo alguma coisa para aprendizagem, né, da sua cultura, da sua tradição. Então, valida, né? A pessoa da outra escola validar, não, fulaninha está aqui, fulano aqui, joia. E eles não frequentam a escola. E professora? Eles só estão lá. Né? Então, assim, isso é uma coisa assim, que mostra uma inteligência que é possível dentro da nossa legislação. Quer dizer, eu posso validar a presença do outro, né? E ele não vai, então, sofrer de falta, evasão, não sei o quê. Isso aconteceu por causa de um acordo, que agora já é norma, né? Mas, assim, antes disso, eles eram reprovados sistematicamente. Tanto que eles nem entravam, as escolas indígenas que estão lá, elas nem entravam no censo. Porque era só dados tão ruins que eles... Não, nem precisa, né? Deixa quieto. Não vamos discutir a invasão nas escolas indígenas. Professora Valéria. Sim. Evanilson, essa prática ela é bastante comum aqui em Jacundá. Eu pesquiso os Guarani Bibiá, né, desde a especialização, mestrado, e agora no doutorado também eu vou pesquisar, né, na terra indígena Nova Jacundá. E é muito comum quando os nossos alunos, eu falo nossos com aquela ideia, né, de pertencimento, porque, de certa forma, eu faço parte do contexto escolar indígena, da escola, e aí é muito comum, quando eles saem para fazer atividades relacionadas às roças, os professores que são da cidade, que lá funciona do 6º ao 9º ano também, não levarem em consideração que essas atividades que eles se ausentam, né, para ajudar, né, as famílias nas roças, não são levadas em consideração. E muitas vezes os professores, talvez pela insensibilidade ou pela falta de conhecimento, não levam em consideração que essas atividades também, que eles executam fora da escola, estão diretamente relacionadas ao processo de escolarização da comunidade indígena. Então, são questionamentos que eles fazem desde 2017, que eu dialogo com eles, né, que eu frequento a comunidade, e são questionamentos que eles faziam inicialmente, há 8 anos atrás, com bastante preocupação. Inclusive, eles têm um calendário específico, né, das práticas agrícolas que são executadas, né, na terra indígena Nova Jacundá. Então, é bastante comum para cá, para a Amazônia, aqui no Pará, aqui especificamente em Jacundá, essas ações. E aí a falta de conhecimento, muitas vezes, né, faz com que, principalmente, os professores não indígenas tenham, né, esse tipo de atitude, que é preocupante para eles, porque eles lutam por uma educação escolar que seja condizente com as realidades, com as vivências, com as experiências, com as práticas que eles executam na comunidade, e muitas vezes vêm ou vão professores que não têm muita afinidade, né, com a discussão, com a questão da educação escolar indígena, e aí acaba que deixa isso acontecer de uma forma bem preocupante, né, para eles, para a comunidade. Então, é uma realidade, você coloca um exemplo bem claro que a gente acaba também, né, vivenciando aqui. Uhum. Inclusive, por exemplo, a professora Maíra, que foi minha orientanda, ela refez o calendário da escola. Sim. E aí eles fizeram o calendário da escola em função das atividades culturais, né, que se tem na aldeia. Então, agora está tudo integrado, ou pelo menos teoricamente deveria estar, né? Calendário específico, né, professora? E aí, então, assim, justamente trabalhando com a questão da alternância, que na educação indígena também é possível, né? Então, na verdade, em todas as modalidades da educação é possível você criar essas outras temporalidades. Por que a gente não faz isso? Porque o Estado não interessa fazer, mas assim, é uma possibilidade, né? Então, eles aproveitaram e estão fazendo isso,
que agora eu esqueci o nome da escola da Maíra, mas é lá no Cantagalo, né? Então, eles fizeram vários projetos, assim, são duas professoras que trabalharam muito bem lá e que foram nossas alunas. Essas são as exceções que eu estava falando. Só comentando também que nessa sobreposição em definição, resgatando um pouco o que a Débora falou, lembra que ela, né, a gente entrou nesse tema dos povos e comunidades tradicionais e ela falando do campesinato de uma forma geral, né? E aí também ali ela estabelecendo, não, quando eu estou falando não é só quilombola, não é só indígena, são os pobres do campo, né? Então, e aí também, né, Keilo, a gente teve a última aula sobre campesinato no mestrado, né? Também isso, quer dizer, uma certa sobreposição e, sobretudo, indefinição, né? E aí aqui fica muito claro quando a gente olha para políticas públicas. E aí, justamente, quem está fora, quem está dentro, né? Aí, e que representa, de uma certa forma, a própria diversidade do campo aqui no Brasil, né? E também tem uma questão, assim, que eu acho que a gente ainda não incorporou, é que, assim, como o Brasil é muito grande, né, e tem muitos biomas, cada bioma tem, né, suas características, a ruralidade tem suas características que são específicas, né? E, assim, a educação do campo, quando ela vem, a gente tem que lembrar, ela vem a partir da experiência do MST com o Pronera. Então, para eles, assim, qual é o sujeito prioritário? Né? São os pequenos agricultores e são os assentados. É com eles que eles estão dialogando. Né? Então, assim, pode trocar. E aí, só comentando hoje de manhã, tá? Vou te cortar, mas me lembrei muito disso. Hoje de manhã eu estava numa banca de doutorado do Martin, que é o assentado aqui do Filhos do Cepé, tá? Ele veio fazer o doutorado aqui em solos, tá? Ele é formado em agroecologia, veio fazer nos solos aqui da agronomia, e o trabalho dele foi com etnopedologia quilombola, aqui, das 3 áreas quilombolas aqui de Viamão, né? E aí, assim, o que é a banca? Uma das coisas que a gente entrou na questão dos referenciais, com quem dialoga, e com o Nego Bispo, né? Uhum. E a Irene, que era da banca, né? E a Irene, ela enfim, ela trabalha com etnopedologia, mas ela vem muito da militância na agroecologia, né? E aí ela apontou, né? Inclusive perguntou, né? De divergências, né? Quer dizer, na perspectiva do próprio Nego Bispo, né? Ele critica muito a agroecologia, né? Né? Então, aí entrou em pauta isso, né? Começa a haver também diferenças, esses contrastes aí, né? Se a gente aprofunda e vai levar as últimas consequências, está nesse escopo do rural, mas também tem essas divergências. Tem, né? sim. Nossa, total, né? A professora Valéria coloca uma situação bem interessante que me fez refletir aqui, agora há pouco, em relação... Patrícia estava inscrita. Só vamos tá. respeitar aqui as inscrições, senão a gente não consegue dar a voz para todo mundo. Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Não, sabe que eu fiquei pensando nessa questão dos perfis. Quando eu estava olhando os slides, né, antes da aula, semana passada até perguntei para a Débora ali também, né, me preocupa isso, porque a impressão que eu tenho é que a minha escola não se enquadra enquanto escola do campo, entende? Porque quando a gente diz que a prioridade é assentamentos, a minha não é assentamentos, né? A minha não é indígena e a minha não é quilombola, a minha é de uma comunidade rural, né, que antigamente, inclusive, era uma escola rural. Lembra que eu ainda comentei com vocês na primeira aula que a minha escola era a ou não, né? Que a Caldarte falava, né? E aí eu fico olhando essas coisas e parece que a minha escola é ou não. Porque daí quando a gente vai pensar em perfil, né? Quem é o perfil de agricultor, né? Desse agricultor, né? E aí eu fico pensando em quem tem talão de produtor, quem é considerado como agricultor, né?
o mercado da Secretaria de Agricultura do município, né, o pai dos meus alunos, a maior parte deles, não é mais considerado agricultor, porque ele é aquela pessoa que tem um trabalho externo, porque não consegue viver exclusivamente da agricultura, porque vende por baixo dos panos, porque vende uma carne, vende uma banha, vende um porco, vende uma galinha, não pode bater, entende? Então, assim, aí esse povo que ainda não migrou, né, embora do campo, né, nós vamos ter que esperar ele virar um sem terra para depois lutar por ele de novo, né? Ele não está no perfil nenhum, sabe? E é a realidade da minha comunidade. Todo mundo está em trabalho urbano, né? E tem a propriedade para pequenas vendas e renda extra, né? E esse perfil quem acolhe, né? A Emater não está colhendo, né? A Emater acolhe propriedades que tenham boa renda, né? 50% de renda agricultura, né? A Secretaria de Agricultura aqui da minha cidade não está acolhendo, né? Não leva um saibro, não arruma uma entrada, porque não trabalha na agricultura, a renda deles sabe? Então, acho que esse perfil, e por isso eu acho que eu cheguei também nessa questão do desenvolvimento rural, né? O que a gente está pensando no desenvolvimento rural no meu município, né? Para acolher essas pessoas. Eu acho, Patrícia, que assim, esse teu sujeito da pesquisa, ele é assim, tu achou ouro, né? Porque assim, é exatamente assim, como é que é o processo, né, de você se desgarrar do campo ainda estando no campo, né? Então, assim, é um híbrido, né? Ele está no entremeio, ele vive no campo e produz, mas não o suficiente para ser um produtor, um pequeno agricultor, né? Ele não é assentado, ele não é população tradicional, ele trabalha na cidade. Então, assim, esses processos de hibridização são muito importantes, porque, assim, ó, qual é o resultado da escola? A escola é a escola que ainda tem um modelo urbano, né? Não se faz educação do campo ali, porque justamente eles estão nesse entremeio. E aí quem perde são os alunos, né? Porque eles não estão nem ali, nem no outro lugar, né? Eu gosto muito do Canclini, quando ele vai falar de hibridismo, né? Claro, ele está falando de cultura, mas é exatamente assim, esse lugar do meio, eu acho que ele é muito interessante para estudar, porque, na verdade, a juventude do campo está exatamente nesse lugar, né? Eles ainda estão ali ajudando, mas não querem se comprometer com a propriedade, né? E vão ter que migrar se quiserem educação, né? E aí lá já arranja trabalho, e aí volta para o campo, entende? E esse sujeito que tem que ainda caracterizar é exatamente o sujeito que é o jovem do campo, né? Então, assim, eu acho que tu achou um lugar muito interessante para a tua pesquisa. Claro, e também muito desafiador, né? Porque a grande questão é mais investimento na agricultura familiar, né? Ou, né, mais investimento na saída dessa... É uma grande limitação, né, dos beneficiários, assim, que é uma coisa que você acumula. Exatamente. Um limbo e não tem perspectiva, parece que existe um desestímulo à manutenção do jovem no campo. Assim, exatamente, mas tem. Sim. Tem uma enfim, acho que a Patrícia tinha levantado primeiro, mas eu baixei a mão dela, porque fica da frente fica com... Mas, enfim, Janine também levantou. De repente, vamos deixar para a Janine, aí Patrícia pode voltar ali para a gente distribuir a palavra. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Ah, que bom. Não, na verdade, a minha dúvida também está bem nesse caminho da Patrícia, assim, nesse caso, né, essa escola, ela está dentro dessa política da educação do campo, ela pode ser considerada uma escola do campo, ela tem esse respaldo, digamos, né, ou não. Isso é que eu tenho pensado também, assim, como é que ficam essas escolas dentro da legislação, né? Então, é que, assim, às vezes a gente confunde uma coisa, que eu trabalho muito isso com o pessoal do PDDE. Justamente assim, ó, para a política do MEC, todas as escolas localizadas na zona rural são escolas do campo. Todas as escolas localizadas na cidade e que atendem, na sua maioria, crianças que são oriundas do campo, são escolas do campo.
tá? Na perspectiva do MEC, não existe mais escola rural. A escola rural é aquela escola, né, que tem o mesmo programa, né, político-pedagógico das escolas urbanas, não tem distinção, tá? Isso é a política. A realidade das escolas é que aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que tem uma escola do campo como, né, desenhada pela política em 2 ou 3 assentamentos. Nem nos assentamentos de reforma agrária você tem escolas que estão implementando a Política Nacional de Educação do Campo. Tá? O que as escolas que estão localizadas, as escolas do campo localizadas na zona rural, elas fazem? Elas continuam com o mesmo modelo da cidade. Então, elas estão fora da política. Tá? Mas elas são consideradas os sujeitos da política. Então, assim, tem uma questão aí, né? E por que a gente, assim, sempre tenta falar assim, escola do campo? Justamente para pautar essa questão, elas têm que se inserir na política. Como? Né? Com políticas, né, de inserção de professores que são formados nessa perspectiva, né? E também de todo um movimento, né, de investimento do MEC por parte do Ministério da Educação nessas escolas, de infraestrutura, de material pedagógico, de tudo, né? Porque, em geral, a realidade das escolas do campo é aquela que a Patrícia já descreveu, né? Que ela é a diretora, a professora, a coordenadora pedagógica, a servente, tudo. Então, ela manda em si mesma, né, e fica ali naquele sujeito fragmentado, né, meio esquizofrênico. Essa é a realidade das escolas do campo. Tem 1 ou 2 pessoas para atender 10 alunos. A média de alunos das escolas do campo é 12 alunos, tá? E um funcionário, uma professora que faz tudo. Todo fundamental. É isso. E tem a primeira quarta série, assim, exatamente, né? E tem também essa questão da multisseriado, que eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, ó, o AGE, assim, ó, as escolas multisseriadas, quando a gente fala na perspectiva de uma escola conservadora e que imita a da cidade, o multisseriado é um fator que desqualifica essa escola. Quando tu fala no multisseriado, numa perspectiva intergeracional, né, de que o pequeno, o mais novo, aprende com o mais velho, de que se trabalha com projetos, a partir de projetos, né, que tem um vínculo com a comunidade, esse multisseriada é uma qualidade, qualifica a escola. Né? E a gente vê agora, por exemplo, tem escolas de elite aqui em Porto Alegre que trabalham em perspectiva multisseriadas. Né? Sim, a Lumiar, por exemplo, ela trabalha 1º, 2º e 3º, um grupo, 4º, 5º e 6º, outro, e aí 7º, 8º e 9º, outro. Eles têm 3 turmas no fundamental e uma no ensino médio. Então, o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, tudo junto. Ah, é uma bagunça? Não, se tem um projeto político-pedagógico, se tem uma estrutura. Né? E a gente tem todo um conjunto de metodologias que tornam isso possível. Então, assim, a gente tem que cuidar muito quando a gente vai falar do multisseriado. Porque o multisseriado na educação do campo, ela é um projeto intergeracional, que o mais novo aprende com o mais velho. Tá? E que tem essa ideia de escola que é ampliada. É como a Claudete fala, a escola é mais do que a escola. A escola é toda a comunidade, né? E tudo que se faz na comunidade. Quando a gente vai falar dessas escolinhas de 12 alunos, que tem uma professora que tem que fazer tudo, e não tem formação adequada para isso, é outra coisa, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito, assim, essa coisa do multisseriado, a gente tem que mudar esse nome, né? Porque, assim, para se distinguir, porque existem 2 categorias de multisseriadas, né? Então, só a Patrícia. Patrícia, Patrícia, está fechado o áudio. Oi, tá, deu.
Não, então, o assunto rodou e até eu rodei com a minha pergunta, na verdade. Então, outra divergência que eu tenho em relação à legislação, por exemplo, claro, não diz respeito à escola que eu estou hoje, mas eu entrei na educação do campo por um questionamento que eu fazia na escola de ensino médio que eu trabalhava. Geralmente nos municípios pequenos, que nem o meu, assim, tem uma única escola, né, de ensino médio. E nessa escola de ensino médio vão todos os alunos oriundos do campo para lá. Então, elas não estão no campo, né? Mas lá estão todos os alunos que são do campo. Então, elas não estão no campo e não tem a maioria do campo, né? E nada se trabalha, as escolas não conseguem adequar currículo, né? Ou formas de trabalhar. E aí eu lembro que a Claudete falou que na escola dela ela está sugerindo, e lá na minha escola, quando eu estava no ensino médio lá, eu já sugeri isso, a gente juntava todo mundo que vinha do campo numa turma só, a gente já fazia essa política, era um jeito de mantê-los ali, de manter, né? Mas é um perfil que tem que ser revisto também pela legislação, né? Nessas escolas, porque é a maioria. E muito dificilmente eu vou conseguir transformar a minha escola de ensino fundamental numa escola de ensino médio na cidade, né? A prática é que eles vão continuar indo todos para aquela mesma lá, para o currículo urbanizado, né? A menos que se pense isso. Né? Então. E outra coisa que eu ia perguntar à professora Valéria, tu tem alguma indicação de quem trabalha com esses multisseriada e com trabalhos intergeracionais, que é tipo, a minha escola é multi, eu não conheço nada de inovador, assim, que eu possa... O AGE, eu acho que ele está na Federal do Acre, eu acho que é isso. Eu te passo material depois, eu posso passar para vocês. Federal do Pará. Eu sempre estou confundindo o Acre com o Pará. Tá. Pará. Ótimo, mas é isso. Obrigada. Mas tem várias pessoas que trabalham, eu vou colocar isso. Então, só voltando... Então, assim, a gente voltando, né, na questão de quem são os sujeitos. A população do campo, e daí tem os povos tradicionais, e depois a gente vai ver que nessa política dos povos comunidades tradicionais, a gente tem 29 ministérios, inclusive o da educação, né, que vai trabalhar nessa perspectiva de povos comunidades tradicionais. Aonde que está essa política? No MEC. Não sabemos. A gente infere que está na política de educação do campo, quilombola e indígena. Tá? Isso é assim, ó, é pensando no assunto. E aí agora, né? Quem são as populações do campo, da floresta e das águas? E isso é muito importante, né? E eu dei um chute na canela do Renato, né? Mas assim, espero que não tenha doído, mas assim, quem são essas populações? E da onde que vem essa ideia? Porque o nome é lindo, né, gente? O nome é lindo, eu também quero fazer uma camiseta com isso. Mas assim, quem são essas populações? E da onde vem? Essas populações, né, vão ser as beneficiárias de um programa que é desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Tá? E são as mesmas populações, basicamente. Tá? Acho que não tem muita diferença. E, inclusive, ele se ampara no decreto, né, o 6040, que é justamente o decreto que vai fazer o conselho, né, dos povos comunidades tradicionais. Então, assim, são eles. Só que eles mudam o nome. Por quê? Por que eles fazem isso? Para distinguir a política. Né? Quando você vê povos comunidades tradicionais, tu está sabendo que tu vai trabalhar com populações lá, em geral, no norte, né? Com áreas unidade de conservação. Com as unidades de conservação, blá, blá, blá. É isso. Quando tu fala em populações do campo, tu sabe que tu está falando da política do MEC. Né? E agora? Só que daí tem uma coisa que eu achei interessante, que justamente as pessoas, os pesquisadores, que trabalham com a educação do campo, eles incorporaram essa questão da população do campo, das águas e das florestas. Tá? E a grande pergunta que eu faço é, isso fortalece ou enfraquece a política? Quando a gente coloca todas essas pessoas numa mesma categoria. Quando a gente junta todos esses sujeitos que estão dispersos em 3 ou 4 políticas.
Isso é uma pergunta, eu não tenho resposta, eu só estou perguntando. Na tentativa de ter um guarda-chuva, né? E esse guarda-chuva também tem os seus lados, seu lado positivo, que dependendo de uma boa vontade, você consegue encaixar aí. Mas também tem o lado de invisibilizar as diferenças, né? Exatamente. As atividades ali que são importantes. E eu acho assim que é um gesto político bem interessante, que é o pessoal justamente ligado ao MST, que incorpora essa, né, que puxa para si as populações da floresta e das águas. Por quê? E essas populações não estão discutindo reforma agrária. Elas estão discutindo outra pauta. Então, para que pegar? Né? Antes, a Débora, ela tinha a ideia, né, de juntar para fortalecer a luta. Né? Ela vem, né, dessa coisa. Ela veio do MST, de toda uma formação marxista, blá, blá, blá. E aí a gente, né, falou, não pode juntar. Não pode juntar. Por quê? Porque tem especificidades. E se na educação a gente esquece isso, a gente vai cometer o mesmo erro que a política pública atual comete. Né? Que trabalha um currículo uniforme, como se o pessoal lá da Bela Vista fosse igual o pessoal ali no Lami. E não é, né? Toda a trajetória deles é completamente diferente. E por que a política faz isso? Porque é mais simples, né? Por uma questão de gestão. Porque assim, toda a legislação da LDB e das legislações subsequentes, elas nos permite fazer currículos contextualizados em cada escola que existe no país. Né? É uma questão até política, né? Porque assim, muitas vezes a CRE, aquela coisa toda, não permite a mudança. Né? Mas na legislação dá para fazer essa discussão. Então, vejam, se a gente juntar todas essas populações numa política educacional que já é invisibilizada, o que a gente vai fazer? Porque a gente já viu que a população, né, que o Programa Nacional de Educação do Campo, ele não tem recurso desde 2012. 0 de recursos. É uma tristeza tu olhar lá no CIOP. É uma tabela vazia. Tá? Então, assim, quem tem recurso agora para a educação, para projetos educacionais? Os indígenas e os quilombolas. Era isso que eu ia falar, porque daqui a pouco tem isso. Então, né, então, assim, ó, eu acho que juntar, talvez, para algumas pautas, joia. Mas se tu for pensar em desenho de educação, de projeto de desenvolvimento para o campo, são projetos diferentes. E assim que ninguém do MST me bata, mas assim, eu diria até que assim, são desenhos de sociedades completamente diferentes. Né? Porque as sociedades tradicionais, elas têm uma pegada. E o Alan vai falar disso muito bem. Né? E até ele se ampara muito no Nego Bispo, que também não queria que fosse das florestas e das águas. Não. Ele tem um vídeo que ele diz claramente assim, ó, palhaçada. Né? Isso é um movimento político para se pegar recurso, né, que já não se tem. Então, assim, né, do ponto de vista da política, se tu for analisar, é isso mesmo. Mas isso tem impacto depois lá na sociedade, nas comunidades. Né? Então, assim, essa é uma questão que, claro, a gente não vai resolver aqui, né? É como meu amigo de pé, a gente está aqui delirando na academia enquanto eles estão vivendo a vida deles. Né? Mas, se a gente imagina que a universidade tem impacto, sim, no desenho das políticas públicas, né, talvez o delírio seja, né, até plausível, porque, assim, sim, o que a gente quer, olhando para as práticas dentro da comunidade, fazendo toda essa reflexão que vocês fazem, é incidir no desenho das políticas. É isso que a gente quer. Né? A gente quer que a escola do campo seja do campo, a quilombola seja quilombola e a indígena é indígena. Né? E as outras populações têm uma abertura para fazer, né, um projeto também educacional que acompanhe as suas próprias trajetórias. Então, assim, a gente às vezes, eu penso assim, a gente às vezes é meio ousado, né? Porque a gente imagina que a gente vai afetar uma política que está lá. E afeta. Sim, né? Eu fui formuladora de política, a gente, assim, a universidade é né, dos maiores interlocutores quando a gente vai pensar em desenhar políticas, principalmente educacionais. Então, assim, não é tão à toa que a gente está pensando, não, sabe?
Eu acho que isso é uma coisa legal. E eu gostaria assim, que vocês olhassem para essas 3 categorias, e não precisa assim, trazer uma coisa muito elaborada, nem escrita, assim, mas assim, pensassem. Né? Então, assim, qual é o sentido disso? Quem é o... Depois a gente vai trazer aqui, é olhar as diretrizes, né, de cada... E aí a gente vai ver que eles têm projetos de envolvimento totalmente diferentes, né? E aí até de se perguntar se esses 3 projetos eles cabem no mesmo país, né? Aí tu vai também trabalhar com a questão, né, dessas sociedades, né, que estão mais ou menos inseridas dentro do modelo capitalista, né? E dentro da própria democracia também. Exatamente. Se a gente pensa numa sociedade que tem esse consenso dentro de uma maioria, aí vai ficar cada vez mais difícil dar voz para esse povo. Exatamente. Né? Então, assim, vamos pensando, eu também não sei. A professora que não sabe, né? Faz essa pergunta, não sei, também não sei. Mas essa pergunta, sim, há de ser respondida, porque a gente não tem nenhuma política que ainda mexeu nisso, né? As políticas são setoriais. E porque, assim, mesmo que assim, vocês viram lá, 29 ministérios assinam, mas quem faz a política é o MINC, ponto. É o MDA, é esse, entende? Eles não sentam numa mesa para fazer política. Isso nunca aconteceu. Né? A gente apresenta a política para os parceiros e eles dizem ok. Né? E se eles não dizem ok, tu faz lobby até que eles digam ok. Porque é isso que se faz, né, no governo federal. Então, se sim falar, tipo, quem formou a política depois todos os outros ministérios. Exatamente. E é muito engraçado, assim, e foi, assim, até um dos motivos, assim, que me levou a sair do governo, que é essa coisa, assim, às vezes tu tem que ir como governo para as comunidades convencer eles, né, que a pauta deles não é tão relevante quanto a nossa, então eles têm que incorporar a nossa. E isso, assim, para um ser humaninho, é um papel muito triste, né? Muito degradante, assim, meu Deus, assim, tu vai lá e vai dizer, não, ó, tudo que vocês pensaram está errado, porque a política tem que ter esse desenho. Porque é a que cabe no bolso do meu secretário. Então, assim, isso é muito doido. E é isso que muitas vezes o governo vai fazer. Tem um cara que eu admiro muito, e claro que eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco ele vem, que é lá da Federal de Minas, que ele vai fazer uma análise de todas as conferências que houve no país durante, né, essas décadas, desde o FHC até a Dilma. E ele vai dizer com muita delicadeza, ao Avritzer, né? Ele era parceiro constante lá, e ele vai, porque ele discutiu sobre essa questão da gestão democrática e blá blá blá, né? Conselhos, o governo gasta milhões, bilhões, trilhões para trazer esse povo para fazer o quê? E ele disse que desde a abertura política até a queda da Dilma, houve uma coincidência, olha isso que delicado, uma coincidência em que a pauta do governo, misteriosamente, é a mesma pauta da comunidade. Tu vê assim, como os governos são alinhados com a comunidade. Né? E aí depois, claro, ele vai dizer, não, brincadeira, o que acontece? O governo desconstrói as pautas da comunidade e a comunidade, para ter algum recurso, ela tem que incorporar a pauta do governo. É isso que acontece. Então, ele vai dizer que essas conferências todas, em que a gente gastou trilhões e trouxe 6 mil, 2 mil, 1.000 pessoas em cada coisa, foi para justificar a pauta do governo. Né? Então, assim, veja que o trabalho ingrato a gente faz para, né, ter pão com manteiga. Então, assim, é muito doido isso. E ele vai fazer toda uma análise das conferências. O Avritz, assim, quando vocês vão trabalhar a questão de participação e gestão democrática, comecem por ele. Porque daí vocês sentam e choram no cantinho. Porque ele fez o acompanhamento de tudo. E ele vinha na presidência, quando eu trabalhava com a Severine, justamente dizer, gente, deixa o conselho falar. Né? Pelo menos finge que está escutando. Né? Para eles imaginar que eles também são sujeitos à política. E a gente, né? E aí lá desmontava. Então, assim, isso é muito doido.
né? Quando a gente vai falar em gestão democrática, participação, blá, blá, blá. Gente, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Na minha experiência de 13 anos de governo federal, eu nunca vi isso acontecer. O que acontece, e vocês podem estudar cada conferência, é que a pauta do governo se impõe. Há uma negociação brutal para que essa pauta se imponha. Então, assim, preste atenção, né? E aí, a nossa pergunta é, qual é o projeto de educação para o conjunto dessas populações? Por enquanto, a gente só tem 3 projetos, né? Da educação do campo, a quilombola e a indígena. Aí, vocês vão ver nesse material que eu botei tudo que eu falo ali, tem os links para os documentos já, para vocês irem dando uma olhada, se tiverem um pouco de curiosidade. Então, todas as resoluções estão ali, né? E aí a gente vai começar com um trabalho de descrever dados, né, dessas 3 modalidades e depois apresentar dados gerais da juventude. Que horas são? Dá para a gente iniciar isso aí? Mais ou menos. Não, vamos iniciar, mas... Vamos iniciar, né? Então, uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente marcar é que, assim, ó, as políticas de educação do campo indígena e quilombola e até a educação para as relações étnico-raciais, elas não se inserem em políticas curriculares. Elas não são políticas de currículo. Elas são modalidades. O que é modalidade? Né? Então, assim, se a gente for ver o desenho da educação básica, como é que ela se organiza? Ela se organiza primeiro por etapas, né? Então, ela tem o fundamental, o médio e o ensino superior, tá? Depois, o fundamental, a educação básica, vai juntar o fundamental com o ensino médio. E aí, o superior fica para outra esfera. Ok. Dentro dessa esfera da educação básica, né? Qual é a política curricular? Qual é a política de currículo que a gente tem hoje no país? Exatamente, a BNCC. Essa é a nossa política curricular, né? A gente tem as diretrizes, né? As diretrizes e a BNCC. A BNCC que organiza o currículo do país hoje, né? Por competências e blá, 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 aquela história toda. Não vou nem discutir isso aí. Vocês têm que estudar a BNCC para ver onde que se insere a educação do campo. E a resposta é que não se insere. Tá? Não se insere. Embora eles nem citem, a gente consegue ver que não se insere. O desenho de escola que eles fazem é uma escola urbana, né? De conhecimentos gerais, né? As competências, elas são quase todas elas voltadas para habilidades da sociedade de informação. Não se trabalha nenhuma questão, por exemplo, né, que memória, tradição, história, cultura, não. Né? São questões bem fixas. As competências, eu acho que vocês sabem a origem da ideia de competências? Por que a gente agora trabalha com competência e por área e não por disciplina, por exemplo? No final dos anos 90, a ONU, ela percebe que esse modelo de educação que eles estavam pautando, ou seja, o nosso, né? Cadeirinha, aquela história toda, não serviria mais para a sociedade de informação. Né? Então, ela pegou 5 ou 6 pesquisadores, que eram os grandes nomes, né, do currículo lá na Europa, para ver assim, ó, quais são os conhecimentos necessários a partir, né, do novo século. E aí eles foram lá, enlouquecidos, pesquisar, e eles chegaram à conclusão de que com a sociedade... Porque a gente tem que lembrar, qual é a função da escola? A escola é o espaço em que você vai para adquirir conhecimentos que você não ia adquirir, nem com a sua família, nem na sua comunidade. Né? Essa é a função da escola. Eu vou lá para fazer uma coisa que eu não consigo fazer em casa. Não tem quem faça, é a escola que faz. Esse conjunto de conhecimentos, ele era preso à escola. Quem é que sabe isso? O professor de matemática, o professor de física. Aí, eles chegam à conclusão assim, ó, esse conhecimento agora está na rede. Então, a escola não é mais aquele espaço que detém o conhecimento. Então, qual é a função da escola se ela não detém mais o conhecimento?
Se uma menina vai aprender muito melhor física e geografia vendo um vídeo do YouTube do que ouvindo a chata da professora. Então, o que é a escola? E aí, geralmente são os franceses e os espanhóis que protagonizam, né, esse estudo, e eles vão dizer assim, ó, a escola agora é o lugar em que as crianças vão se socializar, ou seja, ter relações sociais, né, vão compartilhar culturas, vão aprender a trabalhar com tecnologia no sentido de produção de conhecimento, porque o que a gente faz agora? A gente só, né, tecla, ri e muda para outro vídeo. A gente não faz nada com isso. Né? Então, não, tem que trabalhar a sociedade de informação justamente para vocês, né, retirar os fake news, retirar toda essa bobajada, e a criança, então, ela aprenda a ler isso, né, e relacionar, né, o dado e o novo sempre, né, na construção de conhecimento, e relacionar com aquilo que ela já tem. Então, essa era. Outra coisa, a questão de autorregulação, né, autogestão. Na verdade, as competências, elas são 5 ou 6. Eu tenho um texto sobre isso que eu fiz, mas eu fiz isso aí na década que os dinossauros andavam na Terra, então eu já esqueci. Mas, assim, porque eu adorava estudar isso. Mas, assim, basicamente, é autogestão, né, e autorregulação. Assim, a gente ter empatia, a gente saber lidar com ser alfabetizado digitalmente, né, e ter todo um processo de reflexão. A questão da socialização e das culturas. Isso são as competências para a Unesco. Tá? A Unesco, né, do alto da sua sabedoria, ela diz assim, ó, as escolas europeias, né, elas têm até 2010 para mudar seus currículos. E se... Aí a gente vê aquelas experiências da Finlândia, não sei mais o quê, papapá, menos escola, quanto menos escola, melhor. Por quê? Eles veem isso, exatamente. Né? Por exemplo, tem documentos que vão falar dessa modificação do currículo que dizem que a criança não deve ficar mais do que entre 3 e 4 horas dentro da escola. O restante ela tem que brincar, socializar, pensar, fazer nada, né? O nadismo, assim, ou seja, ser criança. Beleza, ok. E as escolas, o que acontece na Europa? Os professores entram em crise. Por quê? Porque a gente não é formado por área. Como é que eu vou dar ciências da natureza se eu sou formada em química? E o restante, biologia e física? Né? Como é que eu vou dar linguagens? Gente, olha só. Né? Linguagem, educação física está nas linguagens. A pessoa mais sedentária do mundo que eu conheço sou eu. Então, assim, como é que eu vou dar essas coisas? Vai lá e faz esporte. Cadê a tua academia? Eu sou uma gordinha feliz, entendeu? Assim, ó, tô nem aí pra essa história. Então, assim, veja, a gente não tem formação por área. Nem agora. A BNCC está toda por área. Quem vão ser esses professores se vocês são formados por disciplina? Então, isso aí enlouqueceu a Europa. Né? Estou falando da Europa do euro. Né? O restante não sei. E aí, o que acontece? Eles fazem uma reforma meia boca. Então, eles menos tempo de escola, mais projetos, mais disciplinas. O que contradiz totalmente, né, essas competências. Porque essas competências, elas não trabalham conteúdo. Não se trabalha conteúdo. Não estamos discutindo conteúdo. O conteúdo vem do mundo. Né? Como é que eu vou organizar a minha aula? Vamos fazer um círculo, o que vocês estão afim? Que é como a Lumiar, por exemplo, faz. Né? A política do afim. Quer dizer, o que vocês estão afim de fazer? Eu quero montar uma bicicleta. Então tá, então vamos chamar as pessoas, os professores, os educadores que vão te dar condições de ver pelo menos como funciona e como é que se faz uma bicicleta. É isso. E ali vocês vão estudar linguagem, matemática, não sei o que, blá, blá, ali, nisso aí. É isso. Entende? Essa é a escola do futuro. Mas tem um porém. Quando a gente vai pegar tudo isso para o Brasil, o que acontece? Tá, primeiro acontece a BNCC, que é uma bobagem do Temer. Mas acontece outra questão. No Brasil, a função social da escola, ela é muito mais importante do que a função do conhecimento. Né? O Libânio vai falar que existe uma escola do conhecimento, que são as escolas privadas,
E é um conhecimento muito questionável, porque é um conhecimento direcionado para vestibular, Enem, concursos, ou seja, mercado de trabalho. Né? E há uma escola do acolhimento, que é a escola pública. E ela não pode não ser de tempo integral. Porque quem são as pessoas que estão lá? Né? São filhos de mães trabalhadoras. Né? Então, se tem toda uma grande questão que, por exemplo, para as mães da classe média poderem trabalhar, as mães da classe trabalhadora largam seus filhos na escola e vêm para cá, cuidar da casa. Né? Então, assim, tem toda uma questão aí que a gente não... que nem foi prevista quando foi discutir a competência. Como é que eu vou dar 3 horas de escola? E aí eu largo eles na vila. O que vai acontecer com essas crianças? Né? Sem falar, e hoje foi bem interessante, eu vi até no jornal, no Globo News, um trabalho que eu pensei, nossa, eu estava fazendo isso ontem e agora veio, né? Nossa, que tristeza, né? Mas, assim, o que acontece? Eles vão falar, né, que agora, por exemplo, nas férias, as escolas de São Paulo vão ficar abertas. E vocês sabem que São Paulo, né, é a cidade mais rica do país, né? São Paulo só perde orçamento para o estado de São Paulo e para o governo federal. Ou seja, não tem nenhum estado brasileiro que tenha um orçamento maior do que da cidade de São Paulo. E eles resolveram, então, deixar as escolas abertas para acolher essas crianças dos pais, né, mães trabalhadoras, e porque para 40% dessas crianças, o único lugar que eles se alimentam é na escola. Então, vejam, e na verdade, essa taxa, o censo escolar nos dá que quase 60% dos nossos alunos de escolas públicas do país, eles têm a sua principal refeição dentro da escola. Né? Então, assim, vejam, isso determina o desenho da escola. Quer dizer, como é que eu vou fazer uma escola que tem que ser das 7h30 até às 17 horas? Né? Porque não é das 9 às 15, não. É das 7h30 até às 18 horas, no mínimo. Como é que eu faço? Né? E esse é o desafio, por exemplo, que o MEC não se coloca. Né? Como é que a gente faz essa escola? Qual é o desenho curricular? E aonde que a gente tem meios de olhar para isso de uma forma mais aberta, ampla, nas modalidades. A grande questão é que a educação do campo, a educação indígena e a educação quilombola, do ponto de vista de metodologia, ela está na vanguarda, né, do que a gente chama de, como é que é? Metodologias ativas, né, metodologias criativas e não sei mais o que, né, que agora tem um monte de curso e livros que estão explicando basicamente o quê? Pedagogia de trabalho, né, que é desenvolvida pela Hernandes lá na Espanha, que é o quê? Projeto. Né, escola organizada a partir de projetos, que é o que, né, se espera tanto da educação do campo, quilombola e indígena. Então, vejam, assim, a gente tem uma ironia, né? Porque assim, as nossas populações mais tradicionais, na verdade, né, e elas que estão destinadas a ter uma educação totalmente distinta dessa que está aí. Mas que, claro, que também não se realiza, né? Por quê? É isso, a gente tem que pensar por que o Estado não funciona, né? Por que essas políticas não funcionam? Por que o desenho é tão legal e a gente não consegue implementar? Então, assim, eu não sei também. Quer dizer, eu tenho as minhas hipóteses, mas, assim, não pode ser dito em sala de aula gravado. Então, assim, né? Então, assim, vamos combinar. Né? Exatamente. Então, eu acho, assim, que antes da gente começar a educação do campo, a gente começa a pensar essas questões, assim, fiquem pensando. Quem são esses sujeitos, né? E esse monte de gente, né? Vamos olhar para essas categorias todas e olhar, assim, ó, o que modalidade quer dizer? Quando a gente estava falando, né, da educação básica, então, fundamental, não sei o quê. A modalidade é o quê? É um tipo de projeto educacional que você pode executar dentro da sua escola. Ou seja, eu posso
fazer numa escola localizada na zona rural um projeto de educação do campo, um projeto... Posso fazer um projeto de educação tecnológica e profissionalizante, posso botar uma EJA, posso trabalhar com inclusão e posso trabalhar com EAD. Vejam, é modalidade, é tipo de. Então, assim, não é uma coisa que se pensa que vai determinar o currículo. Mas, quando tu vai ler as diretrizes, sim, tu vai ter que reformar todo o currículo para poder implementar o que diz as diretrizes. Então, assim, a política também é paradoxal nesse sentido, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a BNCC afirma uma coisa, as modalidades vão para um outro lugar que não tem espaço dentro da BNCC. Né? A mesma coisa a reforma do ensino médio. A educação do campo não tem espaço dentro da reforma do ensino médio. Então, assim... Tem questões assim que só a gente tem que jogar para o alto, né? Porque a gente também não sabe qual é a resposta. A gente sabe que a questão se impõe, né? Mas eu não sei. Tu tem alguma resposta? Eu também não tenho. Eu não tenho. A Patrícia levantou a mão para responder. Paty, por favor. Bem rapidinho, prometo. Não, é que, na verdade, além de ter a política, por exemplo, lá na minha escola, eu tenho um PPP de educação do campo, na medida do possível, a gente trabalha, né, as questões inerentes da realidade local, enfim. Né? Mas aí, agora, pensando em tudo, né, no EJA. O nosso problema são acho que, como é que a gente diria, as políticas estruturantes de acessibilidade, né? Por exemplo, assim, aí o transporte não é pensado, o calendário dentro do Easy, lá no sistema do Estado, não permite que eu coloque X sábados letivos ou horários, entende? Por exemplo, assim, pensando num currículo diferenciado para o ensino médio, o tempo do ônibus não é o mesmo tempo dos pequenos, então é uma confusão para manter, teria que ter um aumento na verba de transporte público. A carga horária da professora, que trabalha 20 horas na educação do campo e 20 horas na escola de ensino médio, não fecha o horário dessa professora. Aí ela vai ter um currículo diferente, ou férias num período e férias no outro, em outra escola. Então, essas coisas da funcionabilidade das escolas é que a política não garante, entendeu? Ninguém está pensando sobre isso, entende? Quando a professora, né, tem as férias, a professora tem o RH, tem o calendário dentro do sistema online do governo, tem a prestação de contas que não... Entende? Então, assim... Aí não adianta ter a política educacional, meu PPP e meu planejamento de aula, entende? Meu projeto educativo. Tem outras coisas que atrapalham aí esse processo todo. Eu acho bem interessante assim, a experiência que a Patrícia traz, porque né, ela cai numa escola rural, né? E aí é uma escola do campo. E aí, como é que eu implemento? E aí vem todas essas questões que ela vem trazendo, a gente faz parte do mesmo grupo de estudo, e eu acho muito legal, assim, porque quando a pessoa, às vezes, cai de paraquedas no meio de uma política, ela faz as perguntas essenciais, né? Exatamente, para essas que nem o Estado, nem a gente tem resposta. Por quê? Porque a gente precisaria redesenhar a política, né? A gente precisaria redesenhar o Estado, a gente precisaria, né, mudar a sociedade. Ou seja, as escolinhas vão continuar daquele jeitinho que a gente sempre... Então, assim, porque é mais fácil, né? E isso é ser conservador, né? É mais fácil deixar assim. Isso é um conservador. Eu não vou mudar porque esse modelo me convém. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande pauta dos conservadores. Sabe que uma das dúvidas que eu fiquei na dissertação assim, foi... bom, tem escolas que estão localizadas nas regiões rurais dos municípios, que são escolas do campo. Mas a pedagogia que elas utilizam são a mesma pedagogia das escolas urbanas, né? Ou hegemônicas. Existe como um diretor, junto ao secretário, fazer a mudança do plano do PP, plano político-pedagógico dessa escola? Mas ele não precisa nem de secretário, porque assim, ó, a escola ela tem autonomia. Claro que essa autonomia é muito relativa, né? Mas assim, ela tem autonomia para fazer o desenho pedagógico que ela achar mais conveniente. Tá? E a gente tem uma legislação que garante que as temporalidades
elas devem se adequar às necessidades dos estudantes. Ou seja, idealmente, cada escola poderia fazer o seu currículo. Eu quero começar em janeiro porque eu quero pegar a festa, sei lá, dos reis. Quero incorporar, blá, 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 porque é importante. Por exemplo, o pessoal do boi, fundamental, né? O pessoal do rezo, fundamental. Joia. Então, vou começar em janeiro. Não, mas eu, por exemplo, tenho um terreiro, né, que o ano começa em junho, porque segue um calendário que eu também não entendi, tá? Ou seja, eu quero começar em junho. Perfeito, eu posso. Nós temos legislação que garante. Mas o que vai acontecer se cada escola fizer isso? Perda de controle. Perda de controle. O Renan faz uma coisa, o quê? Né? Então, assim, como é que eu vou controlar? Como gestor, como é que eu controlo isso? A resposta é: eu não controlo. Então, como é que eu tenho que redesenhar a minha secretaria para que eu não enlouqueça com cada um fazendo o que está, né? O que rola na cabecinha. Entende? Porque ao mesmo tempo que eu posso fazer uma educação do campo, eu posso fazer uma escola civil-militar. Eu tenho abertura para isso na legislação? Eu tenho abertura para fazer isso. Entendeu? Eu tenho abertura para colocar como eu quiser. Até essa questão que foi aberta, né, pela BNCC do notório saber, né, que deslocou esse conceito também, por acaso, vem da ONU, né? E quando a ONU fala em notório saber, é aquele cara que tem um conhecimento específico, que não vai ser adquirido numa faculdade. Não é o arquiteto que vai lá mostrar como faz. Não é isso. Isso não é notório saber. O cara estudou para isso. Se ele não souber fazer isso, meu Deus, se mata, né? Se joga na ponte. Não, o notório saber é um conhecimento que só aquela pessoa tem, independente da sua trajetória escolar. Não tem nada a ver com a escolaridade. Os nossos notórios saberes, eles em geral são mestres. São mestres de tradição. A ONU, ela faz esse conceito para quê? Para poder inserir essas pessoas dentro das políticas. Para colocar elas, por exemplo, como consultores. Para poder remunerar essas pessoas. Aí o pedreiro vai ser notório saber? Não, assim, com todo respeito à profissão. Não, isso não é notório saber. Né? Isso é um trabalho que várias pessoas sabem fazer. Não é notório saber. É engraçado que, analisando alguns editais sobre professores substitutos, por exemplo, o notório saber, eu não recordo de estar ali. Não está. Então, existe uma proteção, né, dos próprios profissionais para que isso não seja implementado, praticamente, com todos os seus problemas, né? Porque tem a sua função no notório saber, enfim, isso no notório saber, e existe o cara lá que é um administrador, com todo respeito a uma AD, que vai dar matemática. É isso. Isso, né? Então. Não tem prática pedagógica nenhuma, porque na administração então, veja, assim, tem coisas ali na BNCC que vêm, na verdade, para desqualificar a escola, né? Porque, assim, vejam, a gente transmitir conhecimento não é qualquer coisa. Você tem que ter toda uma preparação e uma metodologia, por isso que a gente tem didática. Né? Não é tipo assim, lê isso aqui e faz o que tu quiser com isso. Não. Né? Então, assim, se formar educador é um processo de vida inteira. Aí tu coloca qualquer coisa nesse lugar, é a mesma coisa. Leva a Valéria ali para fazer uma operação. Não, né? Não. Mesmo que eu tenha pós-doc. Não é isso que eu faço, né? O doutorado não é ser doutora. Mas é bem legal, porque assim, às vezes nas comunidades, né, falam, a professora é doutora. A professora tá doendo, não sei o quê. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, sou Madoril, né, que vai dar um jeito. Mas é mais ou menos isso. O pessoal acha que a nossa hora já foi, né? Mas a Patrícia e a Janine, quem sabe vocês fazem os comentários aí, ou pergunta, a gente pode fazer em bloco aí. Vamos lá. Posso falar rapidinho? Por favor. Tá, não, é só pegando o link aí do que o Renan falou. Então, na verdade, tem a política da educação do campo, mas ela fica a cargo, pelo que eu entendi, da autonomia ou não da escola, no caso do desejo ou não da escola de implementar, porque não existe nada que venha das secretarias, enfim, que caminhe para isso. Então, se a escola
tem o desejo de seguir num mesmo projeto, que é urbano, ela vai seguir porque nada impede. Exatamente. E é isso que ocorre com 99% das escolas aqui no estado, como a gente vai ver nos dados. Depois, olhem os dados. Apesar que aqueles dados que estão na cartilha, eles são mais atuais do que dessa aqui, porque essa aqui eu acho que eu peguei o censo de 22 e a cartilha já está o censo do ano passado. Tá? Mas, assim, são meia dúzia de escolas, mas, assim, né, às vezes a gente tem toque, né? A gente tem que ser o número exato, porque senão a gente... E a Valéria e eu sou assim, eu tenho toque, né? Eu tenho alguns bolsistas que me acompanham desde sempre, e elas falam assim, quando você entra, você vai estranhar, quando você sai igual, né? Tem que ser os números, olha as tabelas, blá, blá, blá. Porque, né, eu venho da gestão, então, assim, para mim, assim, números, recurso é fundamental, né? Senão... exatamente, eu trabalho com indicadores no Secamp, é exatamente isso. Eu estou formulando novos indicadores, junto, claro, com 50 pessoas, né? Mas assim, a gente está formulando indicadores a partir de um desenho, de uma análise, de um modelo lógico que eu fiz, que aí assim a gente fez o levantamento de todos os indicadores já existentes, a gente fez uma análise, metade deles não serve para nada, né? Porque eles não falam da política, eles falam, recebeu ou não recebeu dinheiro? Sim, eu recebi o dinheiro, eu posso gastar na Shein ou eu posso, né, ir ali e comprar um monte de livro. Né? Então, assim, isso não é um indicador. Aí a gente está discutindo fazendo toda uma discussão sobre o que é realmente um indicador e qual é o indicador que vai te dar a capacidade de mensurar se esse dinheirinho na escola qualifica ou não. Né? E a política é completamente louca. Depois eu vou passar esse texto para vocês, se vocês quiserem, porque ia ser muito louco. Assim, porque o objetivo da política do PDDE para os lunáticos lá do MEC era conter a evasão escolar e aumentar, né, as notas nas provas. Gente, tu passa 10 mil para uma escola para eles pegarem e fazerem uma cerca. Como é que... A evasão, o cara não vai mais sair porque tem uma cerca, né? Então, assim, vejam, né? A cerca não quer dizer nada, né? Exatamente, eu não posso dizer que eu também matava muita aula, mas eu matava também. Então, assim, mas isso foi antes. Esqueçam tudo que eu fiz antes. Oi. Uma última pergunta, assim, eu gosto muito de fazer análise política, assim, pegar a política e fazer essa análise e verificando de fato como é que ela se dá na implementação. Sim, eu também, eu gosto. Você é administrador também, né? Eu achei um amigo. Mas assim, tem algum material assim que possa me auxiliar nesse processo analítico das políticas? Porque eu vi que você trouxe essa questão da construção ali do conceito, da definição da política, de fato... Né? Sim, no país... Como é que a gente organiza a política no país? A partir do que a gente chama de teoria do programa. Teoria do programa. Que aí, da teoria do programa, você faz uma matriz que é o que a gente chama de modelo lógico. Por quê? Porque houve uma mudança no desenho do plano plurianual, PPA, em 2007. Tá? Se tu for olhar o PPA ele é por macroprogramas, tá? Aí então tu não encontra a política que tu quer, aquela politiquinha, o PDD, cadê o PDD? Não tá, não tem. Tu tem que ir no subprograma. Então o que se fez? Se desenvolveu uma metodologia que foi a Cassiolato que desenvolveu lá no IPEA para ver como é que eu faço análise, então, dessa política? E ela desenvolveu o que a gente chama de modelo lógico. É o que, por exemplo, o que eu faço lá no Secamp, eu olho para o modelo lógico, eu olhei para o modelo lógico que eles fizeram, aí fiz um texto lá de uma crítica lá, foi publicado, foi bem bom. E aí depois eu fiz o modelo lógico. Ideal a partir da legislação. Tá? Então, assim, isso é uma coisa. Como é que a gente lê isso? Aí, daí tu vai para a teoria. Por exemplo, eu trabalho com a sociologia da ação pública. Tá? É a partir daí que eu leio.
né? Que é aí que o pessoal do IPEC vai dizer que a gente vai delirar na academia porque eles vão corear os franceses. Mentira, eles se espelham no modelo lógico nos franceses. Eu sei porque eu conheço quase todo mundo, porque eu fiz meu doutorado lá como bolsista, né? Então, eu sei direitinho como é que eles fazem. Sim, eles leem os franceses. Então, assim, aí tu consegue fazer análise, porque daí tu vai trabalhar com teoria de atores. Que é o que a gente faz, quer dizer, são os sujeitos da política. Né? Desde lá, né, do contexto de influência, que a Claudete vai falar, quer dizer assim, o que antecede, né, até o momento em que o indicador bate. Né? Então, assim, eu tenho bastante material sobre isso, se tu quiser depois eu te passo. Eu adoro fazer modelo lógico. Assim. Eu gosto muito. Até estou fazendo, olha só, isso aqui não tem nada a ver com a aula. A aula acabou, gente. Mas assim, o que eu estou fazendo agora